Bom dia, querido irmão e irmã. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8. Eu quero ler a partir do verso de número 18 até o verso 25. Romanos 8, de 18 a 25. A palavra do Senhor diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, louvado, bendito seja o teu nome. Tua palavra foi lida, Senhor, e ela por si só já pode ministrar aos nossos corações, porque é o teu Espírito quem ministra a nós. Mas eu venho rogar, ó Deus, que o Senhor promova em nós entendimento, ó Deus, que o Senhor abra a nossa mente, nosso coração, para o que a tua palavra nos transmite. Mas, ó Deus, que o Senhor nos ajude também, ó Deus, a adotarmos decisões na nossa caminhada. Senhor, se nessa manhã alguém não conhece o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, que o Senhor promova, ó Deus, a revelação do Senhor sobre essa vida. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja também, a sermos, ó Pai, cada dia mais atentos, verdadeiros e, ó Deus, cumprirmos a missão que o Senhor tem para cada um e para todos nós. Oramos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados e agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que calor, né? Eu acho que essa foi a palavra que você mais falou nessas 2 últimas semanas. Encontra com alguém e aí vai, reclama, o outro reclama. É uma onda de calor que promove uma onda de reclamações também. Tenho certeza, querido irmão, que muita gente nesses dias deve ter reclamado, xingado, amaldiçoado, praguejado, e aí a sequência vai. Mas é interessante que essa onda de calor é aqui, onde nós estamos, em alguns estados. Em outras partes do nosso país ainda há o efeito das chuvas pesadas. E eu tenho também convicção de que muita gente está reclamando, chorando. Em outras partes do nosso país, lugares que você talvez nunca imaginou que as águas pudessem baixar, rios enormes, quilômetros de uma margem a outra, agora estão secos. E eu tenho também absoluta convicção de que nesses lugares as pessoas estão apavoradas. O alimento, o sustento. Em outros setores ainda do nosso país, queimadas absurdas. Isso, irmãos, para citar apenas a nossa nação. Mas eu queria te perguntar, e eu vou repetir a pergunta que eu te fiz domingo passado à noite, quando a gente estava expondo um outro texto aqui. A questão é, o que acontece ao redor de nós, de fato, é importante para nós? A gente se interessa de fato
pelo que acontece ao nosso redor. Se a gente observa o nosso mundo, irmãos, isso faz diferença para nós, no nosso dia a dia, na nossa postura. Uma das coisas que a gente pode pensar é, dentro do nosso contexto aqui, nesse calorão que tem feito, será que a gente parou para pensar como é que vai ser quente na eternidade de alguns? A ponto deles talvez clamarem para que venha alguém molhando a ponta do dedo com água e refresque a sua língua? Será que nós pensamos que talvez essa sensação tão abrupta que a gente vem tendo, ela na realidade nos dá uma pincelada muito, mas muito pequena do que vai ser a eternidade de alguns? Mas ao mesmo tempo, já olhando para o texto que nós estamos trabalhando, será que nós pensamos e trazemos para o nosso tempo, para os nossos dias, irmãos, que passamos por essas situações, mas que há uma promessa para aquele que tem Jesus de fato, de que na eternidade com o Senhor nós não teremos mais choro, nem dor, nem onda de calor ou um frio que vem para realmente arrebentar? E eu gostaria de trabalhar com você nesse texto para a gente pensar em algumas atitudes simples, mas que podem fazer toda a diferença na sua vida e na vida de alguém. Se você está com a sua Bíblia aberta, o apóstolo Paulo está tratando, irmãos, de mostrar aos irmãos lá de Roma, os crentes romanos, e também a nós hoje, que temos o conhecimento e a experiência com Cristo na nossa vida, o quanto nós somos abençoados pela libertação na pessoa e na obra de Jesus. Se você olhar para o versículo 1 desse texto, é o que ele está começando a mostrar dentro desse capítulo 8. E ele está mostrando também, irmãos, que a lei mosaica vai proporcionando, no sentido de mostrar o quanto nós somos pecadores, ao mesmo tempo mostra que a obra de Jesus é poderosa. É o que está o contexto dos capítulos 7 e 8 sendo trabalhado aí. E ainda no capítulo 8, irmãos, no seu início, Paulo vai mostrando que nós não devemos nos inclinar para as questões da carne. Traduzindo para esse tempo de calor, é o que a minha carne está gritando para comigo. Que eu preciso achar algum lugar de refrigério de qualquer forma. E aí cada um por si, compra-se ventiladores, toalha molhada, quem tem ar-condicionado corre para ele, quem não tem nada reclama, cada um vai desenvolvendo alguma questão que talvez seja apenas do seu interior. Mas Paulo está dizendo que é para a gente não se inclinar para as questões da carne, mas que nós devemos nos inclinar para as questões do Espírito. Olha os versos 5 e 6 aí do seu texto. E ele vai mostrar que nos inclinarmos para a carne, partirmos apenas para as reações naturais. Versos 7 e 8 do seu texto diz que isso é criar inimizade para com Deus. Porque você não está entendendo o que Deus está fazendo, só que aquilo te agride de alguma forma e a gente parte para o ataque, não para o entendimento. A gente parte para reclamar e não para pensar o que Deus está fazendo. A gente parte para tentar de algum jeito resolver. Se resolveu para mim, tá bom. Se para o outro não der, cada um com seus problemas. E aí a gente perde, irmãos, a questão de entender o quanto o Senhor, que no verso de número 11 diz que o Espírito Santo habita em nós, esse que ressuscitou a Cristo, também vai vivificar a nossa caminhada, a nossa vida. Logo, a gente deveria ter pelo menos um sensor espiritual que dissesse, está complicado? É verdade, está complicado, mas o que Deus está querendo mostrar para mim? O que Deus está me falando? Aliás, o que Deus está falando com todas as pessoas? Porque chuva cai sobre maus e bons. E o sol também vem, talvez às vezes escaldante, sobre maus e bons. O que o Senhor está comunicando com a humanidade? E assim, irmãos, os versos 12 a 17, Paulo vai falar da condição dos crentes em Jesus como filhos, mas também que eles vão passando por lutas, por sofrimentos, mas que há uma promessa para aqueles que são filhos. Há algo realmente que precisa ser sempre vivificado.
O verso 17, quando termina, ele diz assim: se com ele, com Jesus, nós sofremos, nós passamos também pelas dores, também com ele seremos glorificados. Também vamos ver a onda passar e ter a amenidade dentro da nossa alma, da nossa mente. E assim, irmãos, vai nos apresentando que a gente deveria ser mais observador na nossa caminhada. Que a gente, como crente, deveria exercitar algumas coisas que a Bíblia diz. Por exemplo, seja tardio para falar, né? E o que a gente vê hoje em dia dentro do padrão cristão brasileiro é que às vezes a gente é o primeiro a reclamar, a murmurar. A gente é o primeiro a buscar soluções erradas. A gente às vezes entra junto de braço dado com os amigos mundanos para dizer: olha, está quente mais, vamos caçar alguma coisa junto para a gente resolver o nosso problema. E pouco importa o que tem que ficar na nossa vida com Deus. O negócio é a gente ser pragmático. Vamos resolver o problema, a solução tem que ser agora. E assim, irmãos, Paulo vai mostrando que quando o crente está antenado de fato, ele está ligado de fato nas coisas que acontecem, ele vai aprendendo a ler o seu tempo. E olha aí para o verso 21, que ele vai começando a mostrar então que não é apenas a questão de sofrimento, irmãos, ligado à natureza, mas os males físicos, as nossas dores da alma, os medos, as ansiedades que sobrevêm sobre nós, tudo isso vai nos levar, quando estamos de fato em Jesus, a refletir sobre o fim dessas dores. A questão de que é uma promessa e de que nada pode nos separar de Jesus e dessa palavra maravilhosa. E você canta tantas vezes isso nos domingos. Está escrito no seu texto aí, versos 31 a 39. E às vezes você abre a boca para dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Mas numa onda de calor, nem sempre a gente se lembra de cânticos assim. A gente pensa que, de fato, a prioridade é pensar no aqui e agora e não em toda a nossa história conjuntamente. Nós ansiamos pelo fim da dor, o fim do calor insuportável, o fim das chuvas em excesso, o fim dos relâmpagos, quando nós vemos, quem viu o céu ontem em Juiz de Fora, em alguns lugares, parecia que acendia uma lâmpada aqui, uma outra lá e apagava de cá. E quem tem certa dificuldade, né, com questão de chuva, quando vai vendo essas coisas, começa a ficar mais complicado. Nós ansiamos, irmãos, muitas vezes pelo passar do inverno, porque reclamamos que está frio demais. Nós reclamamos também e queremos ver de novo a primavera para passar aquela onda de dor e obter alívio, a leveza que tanto o nosso coração deseja, anseia de fato. E observamos, irmãos, que isso não é só conosco. Se você é um crente em Jesus e tem aprendido sobre Jesus, o verso 23 do texto que nós lemos vai mostrar algumas questões que a gente precisa estar atento. Se nesses dias, talvez em alguns momentos você gemeu dizendo: Deus, não dá para aguentar mais. O verso 23 diz, irmãos, que a criação geme também. Mais claramente o verso 22. E é interessante que esse texto, Romanos 8, apresenta 3 situações de gemidos. A primeira delas, a própria criação, e a gente vai ver um pouquinho disso. Mas o segundo são os crentes, que juntamente com a criação também às vezes agonizam, pedindo a Deus e erguendo como se estivesse esticando o pescoço para fora de um lago que vai nos afogando, vai dizendo: Senhor, tem misericórdia, ajuda-nos a passar por essas questões. Mas louvado seja Deus que os versos 26 e 27 vai mostrar que o próprio Espírito Santo, orando por nós, intercedendo por nós, também geme. O próprio Deus gemendo e pedindo a Ele mesmo, a Trindade bendita, agindo e interagindo, dizendo: tenhamos misericórdia dessa criação e dos santos do Senhor que estão passando por lutas, por dores. Sabe, querido irmão, quando a gente vê tudo isso, a gente precisa olhar e pensar onde há refrigério para os dias difíceis, para os dias quentes. Talvez nessa manhã
você esteja quase que fazendo a oração de Davi no Salmo de número 27:14, né? Que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor com esse ar-condicionado ligado no máximo, né? Nesses dias a gente se identifica com Davi. Mas, na nossa realidade, na realidade dos que sofrem, irmãos, eu gostaria de trazer para você olhar algumas coisas com um pouco mais de atenção. E eu queria te falar então sobre 3 atitudes que revelam de fato a questão de um refrigério diante dos dias que a gente sofre e como nós podemos não apenas passar por isso, mas levar isso para outras pessoas. A primeira questão que eu quero tratar com você é sobre identificação. Olhe para o verso 23 do seu texto. O texto diz, não somente ela, mas Paulo inclui a minha vida e a sua vida, se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele diz, também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Queridos irmãos, a terra sofre. Os animais sofrem, os não crentes também sofrem, e nós podemos mostrar identificação. Algumas pessoas dizem aí fora a tal da empatia, o me colocar no lugar do outro, o dizer para o outro, olha, eu sei um pouco o que você está passando, eu também passo por sofrimentos, por dores. Só que a questão não é essa, irmãos, porque a empatia do mundo é totalmente vazia. Ela não traz providência, ela não traz transformação, ela não traz mudança de fato. Ela não traz alguma coisa quando a gente diz, olha, vamos realmente olhar essa situação e tratar com isso. Mas a grande questão, irmãos, é que para dias como esse, um crente pode fornecer uma palavra de conhecimento verdadeiro e não aquele conhecimento que as pessoas trazem aí nas experiências, né, que são mais avivalistas, alguma coisa assim, mas uma palavra de crescimento genuíno, conhecimento genuíno. Mostrar a verdade para os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos interlocutores. Os versos 20 a 22, irmãos, vão mostrando que nós vivemos num mundo quebrado. Num mundo que está completamente distorcido, num mundo em que os valores não estão, eles só quebrados, mas as nossas atitudes uns para com os outros. Um ser humano que é predador do seu mundo, um ser humano, irmãos, que se distancia do Senhor a cada dia. E por isso o mundo sofre pelo desrespeito, pela depredação, pela cobiça, pelo tremendo mal que o homem faz ao meio em que ele está. E isso não é de agora, não é de 50, 200 anos atrás. Isso vem desde o livro de Gênesis, capítulo 3, versos 14 a 19. Porque ali, por conta do pecado humano, o Senhor deu uma palavra em que haveria inimizade entre a criação, entre si, entre o ser humano, a questão de que nós nos tornamos de fato, porque estamos separados do Senhor por conta do pecado, nós nos tornamos de fato predadores uns dos outros. E mais ainda, a luta ela é dura e machuca ambos, homem e natureza. Homem e natureza constantemente se degladiando. Para quem não crê, e aí vai atribuir, por exemplo, essas questões aí a fenômenos naturais apenas, El Ninho, Laninha, etc. A grande questão que vai se estabelecer então é quem estabelece a chegada de um ou de outro? Quem dá o clique para que as coisas aconteçam como acontece? Será que a natureza está solta a esmo, ninguém controla? Porém, quando nós cremos e entendemos, a gente vai ler, por exemplo, Salmo 29:10. O Senhor preside os dilúvios. Não é um Deus, irmãos, que tem controle apenas dos seus atos mais bondosos, digamos, mais fofinhos, mas nosso Deus, que é um Deus justo, Ele traz sobre nós aquilo que nós semeamos. E muitas vezes nós semeamos ventos. E como diz um adágio popular aí, quem semeia vento, colhe tempestade. O Senhor, irmãos, preside todas as coisas. Isaías 45:7 diz, eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal, com L. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E mais ainda, irmãos, para concluirmos esse ponto,
assim como qualquer pessoa normal deseja sair de uma certa tribulação. Os crentes que têm visão podem apresentar a promessa que Jesus nos oferece, não apenas para o calor natural, mas também para nos livrar do lago de enxofre, de fogo, que arderá para sempre, como na parábola que nós lemos do rico e do Lázaro em Lucas capítulo 16. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas talvez uma porta que possa abrir uma boa conversa entre você e o seu interlocutor, um amigo, um colega, um parente. Rapaz, como está quente. E eu fico a pensar, quando a Bíblia fala de um lago de enxofre, eu acho que aqui a gente tem uma pontinha muito pequena de mostra do que é sofrer na eternidade. Você já parou para pensar na sua vida? Você aqui nessa manhã, querido crente, como é que você tem levado sua vida diante de Deus? Deus é apenas aquela máquina de milagre que você joga ficha, orando, dando algumas palavras de ordem, e você puxa a embalagem ali com o milagre do dia, aquilo que você precisa. Ou você leva Deus a sério de fato, entendendo que a sua vida só tem sentido em Jesus. Porque na hora do aperto é que a gente vai vendo de fato em que nós confiamos. Onde está a nossa rocha? Ou se a rocha simplesmente não existe. Mas há um segundo ponto, irmão. Os versos 18, 23 e 24 vão nos mostrar sobre ter expectativa e também oração. Aqui, querido irmão, não há uma comparação de grandeza. Veja o verso 18, que Paulo vai dizer que um calor escaldante, algo que nos humilha muitas vezes, porque a gente não tem para onde correr, isso não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós, em você, na sua vida. E hoje, irmãos, muitos crentes parecem que não creem mais nisso, porque a Bíblia tem se tornado cada vez mais um recanto de conselho e não de autoridade. Mais ainda, irmãos, a gente observa nos versos 23 e 24 que se a criação aguarda, ou seja, ela tem a expectativa da vinda daquele que vai redimir todas as coisas, começando pelos seus filhos. Se os crentes verdadeiros também aguardam, a comparação aqui, querido irmão, é mais ou menos, guardadas as devidas proporções, de uma mulher que está para dar à luz. Ela sabe dos incômodos que ela tem. Às vezes ela não consegue lugar, ela se vira para um lado à noite e não dorme, se vira para outro, tem 16 travesseiros na cama, o marido tem que sair, porque ela não consegue ficar bem ali. Mas ela não troca aquilo ali por nada, porque ela sabe que passado aquilo ali, ela vai estar diante daquilo que ela mais almeja e sonha, que é ter o seu herdeiro nos braços. Toda dor, toda dificuldade. Haja vista, queridos irmãos, quantas vezes, às vezes o casal tenta, porque o sonho é de ver a sua geração se perpetuar. E o crente nesses nossos dias, irmãos, deveria sempre pensar que nós passamos por dores, passamos por lutas, passamos por calor, passamos por dias de chuva, passamos por momentos sem dinheiro nenhum, passamos por outros em que a gente fica se perguntando, Deus, o que é o propósito da minha vida? Mas a gente não abandona a visão de que o Senhor Jesus está nos levando para a chamada terra prometida, para a nova Canaã, para a nova Israel, para um lugar onde Ele já nos disse que está nos preparando lugar. Ou seja, embora eu viva aqui, dia a dia trabalhe, eu mencione as coisas desse mundo, eu convivo com outras pessoas, mas o meu olhar não está aqui, o meu olhar é sempre à frente naquilo que vem para a eternidade. E tentar levar outras pessoas para ter essa esperança no seu coração também. E por isso eu oro. O texto, irmãos, vai mostrar para nós alguma coisa muito interessante. No meio do verso 23, ele diz assim, que nós gememos no nosso íntimo. Não é uma questão de eu sair reclamando para todo mundo, mencionando para todos, mas dentro do meu coração eu posso dizer, Deus está doendo, Deus está quente demais, Deus tem decepção demais, Deus me livra nessa hora. E o Senhor nos ouve, irmãos. Mas de novo a gente precisa fazer um contraste. Quando a gente perde a visão de Jesus, a gente não ora mais pelo esse nosso mundo. Nós não oramos, irmãos, pela nossa cidade.
Nós não oramos porque nós aprendemos a ser murmuradores, ranhetas, gente chata, que fala mal da prefeita, fala mal do vice-prefeito, fala dos vereadores, mas fala mal do vizinho também porque ele é chato, e fala mal da igreja também. E depois nós não sabemos por que os nossos filhos não querem estar na igreja, porque constantemente nas mesas de almoço nós estamos reclamando de fulano, de beltrano, do ministério, do calor, do frio, da mensagem, do tempo do culto. Tudo é motivo para a gente usar de maledicência, se você quer uma palavra teológica. Mas o apóstolo diz: nós gememos, nós choramos, nós sentimos as dores. Que dia que você agradeceu porque você tem água à vontade nessa cidade? Eu já estive em lugar, irmãos, onde não há água. E o tempo fecha de verdade. Aqui, por mais quente que estivesse, qual foi o dia em que você não teve algo para se refrescar? Qual foi o momento em que você olhou e falou assim: não tem esperança? Você saía, andava 50 metros, tinha uma padaria para você comprar uma água gelada. Se não estivesse tão gelada assim, pelo menos aquilo te trazia uma sensação mínima que seja de frescor. Paulo fala: orar por nós, orar pelo mundo, pela cidade, agradecer pela água, pela vida, mas também pela promessa. Tudo vai passar. Tudo passa. Se você está olhando para o tempo aí fora, você já pode ver que Deus vai trabalhando e movendo as coisas. Mas há um último ponto no verso 24 para nós encerrarmos, irmãos, que é a questão de nós entendermos qual é a nossa missão em meio a situações assim. E a nossa missão, irmãos, é de fato, se você olhar aí para o texto, é levar esperança, é ter esperança. A nossa missão, de fato, irmãos, é ser paciente, ser mais tolerante, ser aquele que anda com a segunda, terceira milha, se for o caso. Porque na esperança nós fomos salvos, é o que diz o texto. Veja, querido irmão, que não é a esperança de passar apenas por uma onda de calor, mas passar por todas as nossas dores. O texto diz: com paciência nós aguardamos, como a mulher na gestação, no meio de uma geração, irmãos, completamente idólatra, da idolatria do aqui e agora, a idolatria do que tem que ser para hoje, do pragmatismo que tem assolado o nosso tempo. Nós temos a missão de levar um suporte, orando, clamando, levando esperança para uma geração desesperada, uma geração que não tem tido significado para as suas vidas. E a pessoa não tendo significado para a vida, ela se dá o direito de achar que ela é uma cabra, ou um cachorro, ou que ela não tem sexo, ou que ela pode se machucar, se pintar, se descolorir, fazer o que bem entender, porque ela não tem sentido para a vida. Ela não tem esperança, ela não tem um Senhor na sua história. Mas quem que pode levar isso para ela, querido irmão? O cristão. E que a gente possa ver rapidamente, primeiro, que quando nós pensamos na nossa missão e trazemos isso ao nosso coração, irmãos, nós vemos que nós nunca estamos sozinhos. Vocês conhecem bem o texto que vem logo a seguir, versos 26 e 27. Quantas vezes na nossa dor a gente não se lembra que o Espírito Santo geme e ora por nós, não é verdade? Você conhece isso aí. E a gente já cantou bastante vezes. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Quem se lembra disso aqui? Então você sabe que deveria cumprir a sua missão. Mas a gente canta isso só pensando na gente, não nos outros. Mais ainda, irmãos, o bom evangelho, o verdadeiro evangelho, também está nessa missão. Olha para os versos 28 a 30 do seu texto. Outro texto que você sabe, e aqui e ali você fala, né? Nossa, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o que está escrito aí? O bem. Será que uma onda de calor coopera para o teu bem, querido? Se for para te aproximar de Jesus, coopera. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
E mais ainda, irmãos, a boa palavra também está nessa missão, versos 31 a 39, a canção que você sabe cantar muito bem. Eu queria encerrar essa palavra trazendo para os nossos corações, irmãos, a pergunta que nós fizemos na semana passada, que nós estamos repetindo hoje. Meu irmão crente, você tem sabido ler os seus dias? Você olha para a natureza, para a sua cidade, você tem ido para a Bíblia? Ou você tem ido para uma roda de conversa apenas ser comentarista, ser murmurador? Abre o seu olho. O Senhor tem te dado sinais que a vinda de Jesus está se aproximando. O Senhor tem te dado não apenas sinais, mas parece que Ele está começando a estender uma grande faixa. Um enorme outdoor se abrindo, dizendo: estou à porta, estou chegando. Mas ao mesmo tempo, para de brincar com Deus, querido. Para de achar que Deus só está olhando para você. Você não é o centro do universo. Jesus é o centro do universo. E tem muito crente largando essa verdade para dizer: se está calor, é melhor eu me refrescar. E eu não penso no que está acontecendo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, foi brevemente exposta. Ensina-nos, ó Deus, como crentes, a discernir os nossos dias. Deus, dá-nos a visão, Deus, dos nossos pais, que em todo lugar, em todo momento, eles procuravam ver o Senhor na história. Ó Deus, nós temos tido tantas informações, tantas distrações, que às vezes o mundo passa à nossa frente e nós não percebemos a Tua mão movendo o mundo. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, Deus, num tempo desse, que nós vejamos, ó Deus, de fato, a nossa responsabilidade de ser, ó Deus, bênção para outras pessoas, nos identificando com o sofrimento, orando, pregando a Tua palavra. Ó Deus, levando esperança, levando também, ó Deus, a convicção de que o Senhor nos avisa sobre o futuro que nós temos. E, ó Deus, que nós levemos a sério essa missão, de que de fato, ó Deus, há um tempo que só o Senhor conhece, mas um tempo determinado para nós voltarmos as nossas vidas para Ti. Ajuda-nos, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e o amor infinito de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão, a consolação, a unção e o poder do Santo Espírito repousem sobre nós, não hoje apenas, nessa manhã, mas para todos sempre, sobre toda a igreja de Jesus espalhada nessa terra. E nós dizemos amém e graças a Deus.